Espero que o conteúdo tenha servido para desmistificar um pouco para as fintechs as oportunidades em mercados estratégicos e buscando ampliar sua área de atuação. Acho que nem sempre o caminho oferece tanto obstáculo quanto a gente imagina. Então, a Raquel está aqui para poder contribuir com a gente nesse sentido. Dando continuidade na programação, gostaria de chamar ao palco Thiago Isaac, Head of Market Development da B3. Por favor, Thiago. Vai abordar um pouquinho a questão dos mercados de capitais como oportunidade de fomento para as fintechs brasileiras. E antes de iniciar, Thiago, eu queria agradecer em nome da BFintechs todo o engajamento da B3, praticamente desde a fundação da associação, se envolvendo aí ativamente, acreditando, e estamos com a conversa com a área de inovação e transformação muito forte. Acho que, sem dúvida, vai vir muito projeto bom pela frente aí. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite para poder estar aqui hoje. Bom, acho que não tinha como a gente não apoiar uma iniciativa como essa, uma vez que somos uma empresa de infraestrutura e tecnologia do mercado financeiro. A gente existe exatamente para viabilizar, conectar e desenvolver os mercados financeiro e de capitais no país. Então, a gente acredita verdadeiramente que juntos com os nossos clientes e a sociedade, a gente consegue potencializar o crescimento das empresas do nosso país. Então, é um pouco da razão da nossa existência. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, por favor, se alguém tiver alguma dúvida no meio da apresentação, levanta a mão, pode perguntar. Eu preparei uma apresentação relativamente rápida, onde, basicamente, o objetivo aqui é mostrar que o mercado de capitais é uma alternativa viável para as empresas brasileiras poderem se financiar. Antes de entrar nesse assunto específico, só para quem não conhece a B3 é fruto da fusão da BMF Bovespa com a CETIP. Nós existimos há aproximadamente 1 ano e meio. Nós temos hoje 52 bilhões de reais de valor de mercado, somos uma das maiores bolsas de valores do mundo, e temos, só nos últimos 2 anos, desde o começo de 2017, já viabilizamos mais de 350 bilhões de reais em financiamento para as empresas brasileiras. Isso tanto com instrumentos de dívida, como com o IPO, o famoso IPO, né, que todo mundo, de alguma forma, almeja. Todo mundo, sempre quando pensa em mercado de capitais, pensa em coisas muito gigantescas, de 1 bilhão de reais, 2 bilhões de reais. Mas eu queria mostrar para vocês que existem outras formas de captação de recursos que são bastante interessantes e que as fintechs brasileiras já estão utilizando esses recursos e essa fonte de financiamento. Então, tem desde instrumentos como CRI, FDIC, eu não vou entrar no detalhe desses produtos, depois, se vocês quiserem, a gente está à disposição para poder bater um papo, mas são todas empresas que captaram recursos, e você vai encontrar desde 20 milhões de reais até 1 bilhão de reais sendo captado por empresas brasileiras no Brasil, utilizando a B3 como instrumento para isso. A gente vê aqui 2 casos, por último, aqui, IPOs de valores completamente diferentes. Você tem o Banco Inter, que fez o IPO esse ano, com 656 milhões de reais, e a Senior Solutions, por exemplo, que é uma empresa de tecnologia, que captou 57 milhões, na época ela faturava 49 milhões de reais. Então, existe hoje um mercado claramente ativo no Brasil de investidores, principalmente investidores estrangeiros. Hoje, mais ou menos 50% desse capital alocado, de 50% a 60%, é de investidor estrangeiro atuando no país. Então, tem bastante mercado aqui para as empresas que podem captar. Automaticamente, toda vez que eu mostro esse slide, alguém chega para mim e me pergunta: Thiago, mas e a PagSeguro e a Stone, que fizeram IPO lá fora? Todo mundo sempre me pergunta. Então, só para contextualizar um pouco isso, turma, só para vocês terem uma noção. Aqui do lado esquerdo são operações que aconteceram desde o início de 2007 no mercado de ações e no mercado de dívida de empresas brasileiras. No exterior, foram 6 operações no mercado de ações e 29 aqui no Brasil. Todo mundo me pergunta dessas 2, 3 que aconteceram fora, mas ninguém fala das 29 que aconteceram aqui. Erro nosso também de fazer uma propaganda mal feita, hein? Não estou tirando a nossa culpa, não, mas me ajudem como brasileiros, por favor, a gente precisa valorizar o que a gente faz.
E olha só, de instrumentos de dívida, foram 512 operações. 512? Estou meio cego. 512 operações de instrumentos de dívida feitas por empresas brasileiras, no Brasil, e só 62 fora. Então, turma, obviamente, aconteceram operações lá fora, mas a gente tem um mercado super competitivo no Brasil, as empresas conseguem ter uma precificação bastante relevante aqui, até porque os principais investidores globais investem no Brasil. Então, a gente tem tido bastante sucesso nesse sentido. Acho que a gente vai ter algumas novidades até o final do ano, a gente deve ver alguns IPOs acontecendo. Aqui, ó, só para a gente ter uma ideia dos casos que ninguém fala, todo mundo fala daqueles dois. Mas aqui são algumas empresas que fizeram captação de recursos nos últimos meses. Ó, alguém aqui conhece a Apvida? Vários conhecem, ótimo. Eu não conhecia até o IPO. Era uma empresa relativamente desconhecida do grande público, que atua no ramo de saúde do Nordeste. A gente tem uma série de outras empresas, que tem algumas mais conhecidas do grande público, Burger King, a BR Distribuidora, mas tem várias empresas extremamente relevantes para o país, que estão ajudando a potencializar o crescimento do nosso país, que estão utilizando o mercado de capitais como instrumento de financiamento. Não são só as fintechs que a gente mostrou agora há pouco. Mas eu queria entrar em dois cases bem rapidamente. O case do Banco Inter e o case da Senior Solution. Aqui está um pouco do que aconteceu com o Banco Inter desde o seu IPO, que foi em abril de 2018. No momento do seu IPO, ele estava precificado em 42 vezes PI, que é um valuation superior ao que a gente encontra de valuation para peers semelhantes deles lá fora. Por isso que ele optou por fazer o IPO aqui. E mesmo assim, olha a valorização que ele teve frente ao Ibovespa, num período onde o Ibovespa se valorizou bastante, todos acompanharam as notícias recentemente. Então foi uma valorização bastante significativa hoje, o banco está negociando 87 vezes PI, e 55% do capital do banco é de investidor estrangeiro. Ou seja, é possível você acessar capital estrangeiro, sim, no Brasil. Tá? E a múltiplos bastante relevantes. Esse é o case da Senior Solution, que eu queria mostrar para vocês. Ele é um pouco mais antigo, mas ele mostra um fenômeno interessante. Quando a Senior Solution optou por primeiro fazer uma listagem sem fazer o IPO. Ou seja, ela falou, eu vou me expor para o mercado de capitais. Eu vou mostrar que eu sou uma empresa competente, que eu tenho bons números, e eu também vou me testar para ver se eu consigo cumprir e atender todos os pré-requisitos de regulação, tanto da CVM como da B3, como autorregulador. Ela ficou 1 ano listada, ou seja, em 2012, e aí ela resolveu fazer a oferta de 57 milhões lá em 2013. Quando ela fez a oferta, ela estava precificada a 20 vezes PI. Hoje, em 2018, ela já está 68 vezes PI. Lembrando que em 2017, ela fez uma migração para o principal nível de governança corporativa que nós temos na Bolsa, que é o Novo Mercado, que ele apresenta uma série de regras já bastante rígidas para empresas bem maiores que buscam captar recursos mais vultuosos. Então, pessoal, basicamente, quais são os motivos que levaram todas essas empresas a buscar recursos no mercado de capitais? Acho que tem vários. Aliás, eu vou direto para o próximo slide, que é o slide de exemplos. Tem vários motivos. Tem desde o motivo de captar recurso financeiro mesmo, que me parece bastante óbvio quando a gente está falando para um universo de empresas em crescimento. Então, a Movida, por exemplo, captou 600 milhões de reais para poder fazer uma expansão da sua frota. Mas a M. Dias Branco, por exemplo, ela tinha um foco bastante grande em sucessão e perpetuidade da companhia. Então, ela optou por fazer a oferta pública para poder garantir a perenidade da empresa. A Aliar, ela precisava da liquidez para os fundadores e herdeiros originais, e captou 300 milhões. A Hermes Pardini tinha um fundo de private equity, que precisava sair. Então, ela optou por fazer a oferta para poder dar liquidez para esse fundo de private equity, para ele poder sair. A Raia Drogasil queria fazer um processo de M&A da Raia com a Drogasil, e aí achou que estar listada faria bastante sentido, e acabou fazendo. Não tem aqueles grandes contratos gigantescos de M&A para se fazer, simplesmente é uma troca de ações, é um processo muito mais simples. E a própria Senior Solution, que foi interessante, o que motivou a Senior Solution
a fazer a abertura de capital, num primeiro momento, foi visibilidade e reputação. A Sênior basicamente produz softwares para a indústria financeira. Tem os grandes bancos como clientes e assim por diante. E ela acreditava, num primeiro momento, que se ela tivesse capital aberto, ela poderia ter acesso a essas empresas com uma maior facilidade, junto aos seus departamentos de compras e assim por diante. Isso, de fato, aconteceu, mas alguns efeitos colaterais também aconteceram. O primeiro deles é uma redução do custo de captação bancária. Por ser uma empresa listada, que dá transparência para todos os números, etc., ela conseguiu reduzir o custo de captação bancária e, com o dinheiro que ela levantou, os 50 milhões, ela conseguiu fazer aquisições estratégicas e conseguiu alavancar e potencializar bastante o seu crescimento, tanto que agora ela está valorizada naquele múltiplo que nós observamos acima. Bom, isto posto, acho que a pergunta que surge sempre nesse momento é: tá, Thiago, eu quero migrar, eu quero ir em direção à abertura de capital da minha empresa. O que eu preciso fazer? Bom, a primeira coisa é o seguinte: para que você precisa disso? Se você precisa de recursos, você precisa de quanto? Eu acho que tem algumas coisas que a academia já nos ensinou há muito tempo, mas assim, faz bastante sentido você primeiro... O custo de capital de terceiros, ele tipicamente é mais baixo do que o custo de capital próprio. Ou seja, se você captar dívida primeiro, você consegue estruturar melhor a casa, você consegue estruturar melhor a companhia antes de buscar a abertura de capital. Então, a gente acredita que tem um ciclo natural de primeiro você captar recursos via instrumentos de dívida para depois migrar para uma abertura de capital. Puxa, Thiago, mas é que o que eu preciso não é pouco dinheiro, eu preciso de bastante. Porque tem uma oportunidade específica de expansão que, se eu não expandir logo e dominar o mercado, vai aparecer um outro, uma vez que tem poucas barreiras de entrada no meu mercado. Então, eu preciso de bastante dinheiro. O caso da Sênior, ela faturava 50 milhões de reais e ela precisava de 50 milhões de reais. Nenhum banco ia conceder isso para ela. Então, uma alternativa, sim, seria vir para mercado. Bom, o que precisa, na prática, para uma empresa poder acessar hoje o mercado de capitais via ações, para poder fazer um IPO? Precisa ser uma SA, de capital aberto. Tá? Então, o que significa ser uma SA de capital aberto? Basicamente é seguir a lei das SAs e estar registrado na CVM como um emissor que chama-se categoria A. Tem dois tipos, categoria A e categoria B. Categoria B só pode emitir dívida, categoria A ele pode emitir ações também. Muito bem. Qual é o custo? Que eu acho que é a pergunta que sempre fica. Quanto custa para a empresa poder acessar esse capital? São dois custos que todos têm que ter na cabeça. O primeiro é o custo da oferta. Então, uma vez que eu faça o IPO, quanto que vai me custar? Em geral, é um custo variável, de 4% a 5% do valor da oferta. Então, uma vez que a oferta seja bem sucedida, isso vai custar 4% a 5% do valor da oferta. Fora do país, isso custa em torno de 7%, de 6% a 7% do valor da oferta. E outra coisa são os custos recorrentes. E aí eu vou dividir em dois grupos. O primeiro grupo é, se você é uma empresa que ainda está em crescimento, você não vai acessar aquele novo mercado, que é o que eu falei, que é o mercado principal, o segmento principal de governança corporativa. Você vai acessar o mercado de acesso da B3, onde basicamente você tem que cumprir com a lei das SAs e alguns regulamentos, algumas práticas estatutárias. Por exemplo, você precisa ter tag along de 100%, ou seja, caso a empresa seja vendida, você tem que respeitar o preço para todos os sócios que estão lá na estrutura social da companhia. Mas não são custos efetivos, são práticas, são compromissos que o sócio vai ter no momento de um evento de liquidez daquela companhia. Fora isso, teria um custo de anuidade da B3, que para o mercado de acesso nós isentamos. São 4 anos de isenção escalonada, no primeiro ano é 100%, no segundo ano é 75% e assim por diante. E muito mais um custo de operação. O que eu quero dizer com isso? Agora, se você já é uma empresa, por exemplo, que já tem uma auditoria, você já faz a auditoria dos seus números, e você já faz um informe trimestral para divulgar para o fundo de private equity ou venture capital como é que estão os números, se você falhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, não tem problema. Né? Agora tem. Uma vez que você é uma empresa de capital aberto, você tem datas que você precisa cumprir a divulgação dos seus resultados. Mas não tem nenhum custo adicional. Se você já faz aquilo, você vai continuar fazendo. Se você não faz, aí eu acho que você ainda precisa se estruturar melhor,
para poder chegar no mercado de capitais um pouco mais robusto, ao ponto de conseguir entregar resultados trimestrais e assim por diante. Bom, o que a B3 pode fazer para ajudar, né, as empresas que queiram percorrer esse caminho? Acho que a primeira coisa, nós temos um programa grande, amplo. Cadê a Rafaela? Rafaela, ali, ó. A Rafaela está ali, depois quem quiser pode procurar a Rafaela. Ela é responsável na B3 pelo programa de capacitação e formação de empresas para vir a mercado de capitais, tanto para dívida como para fazer o IPO. Não são muitas empresas que participam, a gente acaba selecionando aquelas empresas que efetivamente estão numa trilha de crescimento, mas a gente tem um programa com vários tipos de treinamento, tanto para CEO e CFO das companhias, como para conselhos de administração. Muitas vezes a gente vê, principalmente para as empresas tradicionais, os conselhos de administração são muito focados na indústria de atuação e não conhecem de mercado de capitais. Então, a gente tem um curso também para a turma e também tem atividades focadas para os empresários da empresa que vão acessar mercado. Porque muda, né? Antigamente, o que você podia falar inadvertidamente na imprensa, agora você já não pode mais falar inadvertidamente, né? Então, a gente tem um programa que ajuda desde uma empresa que está há 10 anos da abertura de capital, uma empresa que está há 5 anos, uma empresa que está há 2 anos e uma empresa que está há meses. Aliás, a gente não vai poder estar no seu curso do dia 26 de novembro, lá no Habitat, porque a gente também vai ter um curso para empresas que vão abrir o capital nas próximas 2 janelas, lá na Bolsa. A gente já está com 30 e poucas empresas. Então, vocês imaginem o seguinte, nos próximos 6 meses, tem empresas... 30 e poucas empresas que estão considerando a possibilidade de vir a mercado e poder fazer esse curso conosco. Então, basicamente, é esse o universo que a B3 hoje atua. E, fora isso, tem mais um detalhezinho. Nós estamos trabalhando junto com a CVM com a possibilidade de aumentar, não, ou melhor, de diminuir a burocracia que hoje é necessária para acessar o mercado. A gente entende que o mercado mudou. Antigamente, as empresas demoravam vários anos para poder acessar o mercado de capitais. Hoje, a empresa existe há 3 ou 4 anos e já está precisando vir e fazer o seu IPO. E, por vezes, essa empresa tem uma série de burocracias que hoje a regulação exige, uma vez que ela foi criada pensando em empresas gigantescas e não em empresas que estão nascendo. E, para o ano que vem, para 2019, nós provavelmente vamos ter novidades a respeito disso, com uma grande redução de burocracia para que as empresas possam acessar o mercado de capitais. Bom, não sei se eu estourei meu tempo, se eu estou adiantado. É isso. Tem alguma pergunta, pessoal, que eu possa... Por favor. Obrigado pela exposição. A dúvida, na verdade, é assim, mais falo de dívida, que eu achei que eu imaginei que a gente fosse explorar mais um pouco. Quais são os caminhos para startups, fintech, para acessar o mercado de dívida, qual que é o momento, e quais são os instrumentos, se há algum, além de FII e debenture? A impressão que eu tenho é que, para o lado de startup mesmo, e eu queria que você me corrigisse se estivesse errado, mas para acessar o mercado de dívida, por exemplo, debenture e FDIC, precisa ter já um volume, um histórico, um track record que não está... talvez tão próximo do momento das startups. Então, eu queria que você comentasse, por favor, se é possível startups que estão começando agora ou que estão com pouco histórico já acessar o mercado de dívida. Obrigado. Legal. Qual é o seu nome? É Renê. Renê, obrigado pela pergunta. É legal, Renê, porque a gente está vivendo um momento de transformação. Alguns empreendedores, visualizando a mesma coisa que você, começaram a criar startups para fornecer instrumentos de dívida. Será que é o meu? Não, né? Tá. Instrumentos de dívidas para as próprias startups. Então, começaram a surgir agora empresas com um mindset diferente a respeito dessa concessão desses instrumentos. Tá? Então, sim, a primeira resposta é possível. Tá? É comum? Não, não é comum ainda. Então, a gente começa a observar coisas a partir de 10 milhões de reais de captação. Tá? Então, quando uma empresa tem, por exemplo, um contas a receber compatível com isso,
ao ponto de fazer um FDIC ou coisa parecida, é que a gente começa a ver esses instrumentos de captação. Por quê? Porque você precisa ter algum tipo de demonstração financeira, você precisa ter isso relativamente controlado e seguro. Então, isso é para uma empresa que já está numa fase um pouco mais segura. Então, se você me perguntar assim, puxa, minha empresa acabou de nascer, eu acabei de receber investimento de anjos, o mercado de capitais já é uma alternativa para mim hoje? Exatamente hoje, ainda não. Estão sendo desenvolvidos produtos e instrumentos. Eu acredito que até o final de 2019, para quem quer captar até seus 5, 7 milhões de reais, a gente vai ter instrumento claramente desenhado para isso. Hoje, são para captações um pouco maiores do que isso. Então, é quando você já entra no universo equivalente ao que um VC entraria. Tá? Mas a gente não tem pretensão, e acho que isso que é interessante no mercado de capitais, de substituir a indústria de venture capital ou private equity. Não, muito pelo contrário. Até tem um aspecto interessante, René. Cerca de 60% dos IPOs que aconteceram nos últimos 5 anos foram de ativos investidos por fundos de private equity. Ou seja, para nós, o nosso principal fornecedor de empresas, de ativos para o mercado de capitais, é a indústria de private equity. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é conversar com a turma de VC e de private equity para desenvolver um ambiente onde a gente consiga otimizar um mercado que já existe no balcão de uma forma mais eficiente, digamos assim. Então, a gente está começando a criar instrumentos dessa natureza, mas até 5 milhões de reais de captação, hoje o mercado de capitais não é o caminho. Aí é ou o capital privado ou o sistema bancário tradicional. Tá? Tem nome? Desculpa. Eu vou te pedir uma gentileza. Ele perguntou se tem o nome da empresa que faz isso. Agora eu não lembro de cabeça, mas depois você procura eu ou a Rafaela no final, a gente dá uma olhadinha nos e-mails aqui, que a gente participou de um evento juntos outro dia. E aí eu falei, olha que legal, bacana. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que, só para finalizar, eu queria deixar a seguinte mensagem. Eu não acho, e acho que a B3 não acredita, que o mercado de capitais necessariamente é o caminho para todas as companhias. Não. Pode ser que faça sentido você abrir o capital, pode ser que não. O que a gente quer garantir, e eu peço a ajuda de todos vocês, são duas coisas. A primeira coisa é, o mercado de capitais é uma alternativa. Coloquem na mesa, avaliem. Porque a gente vê muita empresa, outro dia eu recebi, a Rafaela estava comigo, nós recebemos o CEO de uma empresa gigantesca de Minas Gerais, que fatura 4 bilhões de reais, que construiu um armazém com crédito pessoal. É sério. Tá? Então, assim, tem coisa que a gente precisa fazer um movimento conjunto. Então, avisem os seus amigos, seus parceiros, seus colegas, não que tem que vir para o mercado de capitais, mas que é uma alternativa, botem na mesa essa alternativa. E a segunda é, o Brasil é hoje uma potência em termos de mercado de capitais. Os principais investidores globais estão no Brasil. Eu tenho alguns colegas da B3 aqui, eles podem dar o testemunho. A gente recebe semanalmente delegações de outras bolsas do mundo nos visitando para conhecer o nosso modelo de operação, porque nós somos referência global nisso, e não é à toa que a gente hoje é a 5ª maior bolsa do mundo em valor de mercado. Ou seja, o mercado também global enxerga o potencial da B3, uma empresa do mercado financeiro, com base tecnológica, adoraria me chamar de fintech também, mas a turma não deixa, porque a gente é muito antigo. Né, porque tem mais de 100 anos de existência. Mas a B3 tem 1 ano e meio. A gente pode entrar no hall de fintech ou não? Pode? Então, ótimo. Pessoal, agradeço a atenção de vocês e a gente fica à disposição caso precisem de alguma coisa. Obrigado.